A gente fez um PowerPoint e foi lá e falou assim, olha, a gente tá querendo desenvolver isso. Faz sentido? Vocês comprariam isso? E aí a gente saiu dessa reunião, que foi uma reunião muito curiosa, que era uma reunião de 20 minutos, que virou 2 horas, porque ele ia chamando os diretores para ouvir. Que legal. Ele estava interessado em entender aquilo. E aí a gente saiu dessa reunião com uma carta de intenção de compra da Sabesp. Nossa, que demais, com um PowerPoint. Com um PowerPoint, é. E aí, eu sou o Marcelo Leal e você está ouvindo a mais um episódio do Ligando Ideias. O episódio de hoje é com a Marília Lara. Ela é CEO da Status4, uma startup muito legal que ajuda as distribuidoras de águas a recuperar vazamento, a identificar vazamento de água, desperdício, evitando desperdício de água e tal. Vocês vão entender melhor aqui no papo. Fica aí que tá muito legal. Marília, obrigado pelo tempo, obrigado por ter aceito o convite. É sempre uma alegria falar com os amigos empreendedores por aí. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Para mim é sempre um prazer. Vamos lá. Marília, eu vou falar bastante da Status ainda, que a gente se conheceu lá na Baita, né, na aceleradora lá. Exato. Quanto tempo já? 5 anos? 5, 6 anos? Acho que já, 5, 6 anos, já faz Nossa. tempo. Que foi na minha segunda passagem pela Baita lá. A gente já vai falar disso, mas antes eu queria falar um pouco de como pegou como é que você entrou nesse caminho empreendedorismo, do empreendedorismo aí, você e o Antônio, né? Vocês, como casal, resolveram empreender, que não é muito comum, né? Eu brinco que eu sou empreendedora desde criancinha. Então, eu nasci numa família de empreendedores, meus pais tinham empresa, né? E quando a gente estava trabalhando na empresa do meu pai, inclusive, eu e o Antônio, a gente sempre comentava assim, que a gente queria empreender, mas a gente queria trabalhar em algo que quanto melhor fosse, melhor faria. Essa era a grande ideia, o mote nosso, né? E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer que tivesse a ver com o nosso propósito enquanto pessoas, né? Então, de ter uma empresa que faz o melhor possível e do outro lado a gente conseguir ganhar dinheiro, né? A ideia era unir as duas coisas, né? E aí foi quando a gente desenvolveu um dispositivo tradicional para achar vazamento. Não vou falar da Status, mas só para comentar um pouquinho da história, né? Então, não, nós vamos falar bastante da Status. Show. A gente desenvolveu então esse dispositivo, que é um dispositivo tradicional para você achar vazamento, que se chama Geofone, que é uma espécie de estetoscópio de asfalto que o pessoal usa para ouvir o ruído da tubulação e tentar identificar um vazamento. Mas deixa eu parar um pouquinho. Como é que você caiu nessa história? Porque você é formada em administração. Eu sou administradora, exato. Fiz mestrado em marketing. Em marketing. E o Antônio, ele é engenheiro, né? Engenheiro eletrônico e matemático. E aí, como é que você caiu nessa história de geofone? Porque eu nem sabia que existe essa história de geofone, de detectar vazamento com água. Como é que entrou isso no caminho de vocês aí? Legal. Bom, a gente trabalhava na mesma empresa, que era a empresa do meu pai, inclusive foi lá que a gente se conheceu. E essa empresa desenvolvia projetos eletrônicos no geral. Tinha de tudo, desde sprinter para, sabe, aqueles aparelhos que soltam água quando tem fumaça dentro de incêndio, do ambiente, né? De incêndio, coisa para elevador, para automação de elevador, tinha de tudo. E aí, entre esses projetos, a gente desenvolveu, uma empresa nos contratou para desenvolver esse geofone eletrônico, que foi quando a gente aprendeu sobre saneamento, foi quando a gente aprendeu que existe esse tipo de equipamento, né? E foi testando esse dispositivo em campo, né? Quando a gente saiu para campo para ver se estava funcionando o geofone que a gente tinha desenvolvido, que a gente viu a dificuldade que é você achar vazamento. Então você precisa de uma pessoa. Eu brinco que é um estetoscópio de asfalto, que eu falo, assim como no estetoscópio você precisa ter um enfermeiro, um médico, sei lá, de um lado, quando a gente fala do geofone, você precisa do geofonista, que é um cara que tem o ouvido treinado, que consegue ouvir o ruído da tubulação e identificar se ali tem um potencial vazamento ou não, né? E aí a gente começou a aprender sobre saneamento a partir deste projeto.
Que legal. Aí vocês tiveram a ideia de fazer, então, perceberam, né, que tem essa sei lá, essa habilidade do geofonista de identificar pelo ruído, é isso, né? Pelo ruído, você identifica Exatamente. se tem o vazamento. E aí, como é que entra a história da engenharia, né? Como é que vocês olharam e falaram, pô, será que dá pra fazer isso via software, é isso? Foi esse o estalo? É mais ou menos por aí. A gente começou a trabalhar, né, testar a tecnologia e a gente falou, cara, será que dá pra gente criar, na época a inteligência artificial era de certa forma uma novidade ainda, né? A gente tá falando de 2016? 2014, 2015. Legal. Que ali, quando começou, né, o início. Assim, quase 10 anos já. Quase 10 anos. E aí a gente falou, cara, será que a gente consegue desenvolver um algoritmo, né, uma inteligência artificial que ouve esse ruído e classifica como um ponto suspeito de vazamento ou não? E até a gente apelidou depois de desenvolver um Shazam do vazamento, né, aquele aplicativo de música. Sim, sim. Essa foi a ideia, então. Mas vocês sabiam já que dava pra fazer isso? Ou vocês foram pesquisar? Não fazia ideia. E aí? A gente não fazia ideia se dava pra fazer. O que a gente fez foi, antes de sair pesquisando e desenvolvendo alguma coisa, a gente primeiro precisava saber se perdas eram um problema, né? A gente pesquisou na internet, na época não se falava tanto de vazamento de água como se fala hoje, perdas não era um tópico tão discutido, né? Então, aquelas coisas do acaso, do destino, a gente conseguiu, eu tinha um tio que trabalhava na Sabesp e ele sabia o nome do diretor de inovação da Sabesp, mas ele não tinha relacionamento nenhum com o cara, né? Porque imagina, a Sabesp tem milhares de funcionários, né? Então eles não se conheciam. Aí a gente conseguiu descobrir o telefone pela internet desse diretor. Aí a gente ligou, a secretária atendeu, ela passou pro cara e o cara atendeu. Foi o nosso primeiro golpe de sorte, né? Que sem QI algum conseguimos falar. E aí a gente falou com o cara 5 minutos do tipo, olha, se a gente desenvolvesse uma inteligência artificial que conseguisse identificar vazamento, faz sentido pra vocês, né? Vazamento é um problema. E aí esse diretor ouviu e falou, cara, faz sentido, vem aqui apresentar essa ideia. Vocês já tinham um produto, não? Não. A gente fez um PowerPoint e foi lá e falou assim, olha, a gente tá querendo desenvolver isso. Faz sentido? Vocês comprariam isso? E aí a gente saiu dessa reunião, que foi uma reunião muito curiosa, que era uma reunião de 20 minutos, que virou 2 horas, porque ele ia chamando os diretores pra ouvir. Que legal. Ele tava interessado em entender aquilo. E aí a gente saiu dessa reunião com uma carta de intenção de compra da Sabesp. Nossa, que demais, com um PowerPoint. Com um PowerPoint. Que legal. Não era oficial, do tipo, se eu tiver, eles vão com certeza contratar. Mas mostrava que o mercado tinha interesse. E aí a gente usou essa carta para fazer um pedido na FAPESP. A gente conseguiu um PIP, que é um programa de incentivo de pesquisa para as empresas, né? E aí a gente começou a Status. Daí a gente trouxe o Anderson, que trabalha conosco até hoje, que faz toda a parte de inteligência, os algoritmos, e aí a gente começou a desenhar esse negócio. O que a gente precisa olhar, como é que a gente vai captar os dados. Que legal, né? É um caminho bem normal não, mas assim, os empreendedores acabam criando a solução primeiro para depois ver se o problema existe, né? E vocês foram no caminho mais lógico, né? Na verdade, foram caçar, ver se o problema existe de fato, né? Ver se o problema, se é uma dor mesmo do mercado, especialmente da Sabesp. Imagino que o Sabesp e outras redes de tratamento de água e tal, para ver se isso é uma dor de fato, né? E aí, putz, uma reunião de 20 minutos virou 2 horas porque, né, chamou atenção ali. Mas na verdade, né, Marcelo, antes da gente começar a empreender, a gente estudou muito. Então a gente leu sobre startups, leu sobre as melhores estratégias. Então a gente foi meio que seguindo a cartilha. Vocês já estavam acelerados nessa época? Não. Não, foi por conta. Vocês que começaram a estudar, ver como é que monta a startup, qual é a metodologia e tal. Exatamente. O que é uma startup, qual é a melhor metodologia, o que o pessoal do Vale do Silício e outros ambientes de tecnologia e de inovação estavam fazendo, e vamos tentar replicar aqui, né? Acho que, é claro, guardadas as devidas proporções, né, e as suas realidades, a gente tentou, de certa forma, acompanhar o que fazia sentido, aprender com os erros dos outros, né? Melhor jeito de aprender. Mas nessa época vocês estavam trabalhando ainda, não? Ou já tinham saído, já estavam 100% focado? Não. O início da Status, assim, os primeiros meses, a gente trabalhava ainda na empresa do meu pai e tocava a empresa. Aí, quando a gente conseguiu o PIP, o Antônio se desligou e ficou 100% na Status For.
E eu tinha 3 empregos, né? Eu trabalhava na empresa do meu pai, eu trabalhava na Status For e eu dava aula também. Eu dava aula de marketing numa faculdade em Santo André. Então, eu tinha a jornada quádrupla, né? Porque eu ainda tinha uma filha. Tava com a filhinha ainda. Nossa senhora, tá louco. Pequenininha. Ela tava com 1 ano e meio. Nossa, tá com 10 então agora, quase 10. Ela tá com 9 agora. Ai, que legal. Já dá um pouco, dá outros tipos de trabalho, né? Ai, nem fale, viu? O desafio é igual videogame. Você muda vai de mudando fase e só traz um novo desafio. É assim isso. Que funciona. E aí, então, o Antônio ficou 100% focado e você virou 100% quando? Eu virei 100% em 2016 para 2017, né? Porque, bom, a gente estava em São Paulo, a gente se incubou primeiro no CIETEC. Vocês estão em Sorocaba, né? Agora estamos em Sorocaba. Vocês são de Sorocaba, né? O Antônio, eu não. Mas vocês estavam morando lá? Eu sou de São Paulo. A gente morava em São Paulo, né? Ele foi pra lá fazer faculdade, a gente se conheceu lá, ficou por lá. Aí a gente conseguiu se incubar no CIETEC, que é a incubadora da USP. Começamos a nossa trajetória por lá. Em Sorocaba ou em São Paulo? Em São Paulo, em São Paulo. Só que essas coisas, é muito engraçado essas coisas da vida, né? Um dia, a madrinha da minha mãe faleceu. E aí a gente foi pro enterro dela, estávamos lá, e daí começamos a conversar com o filho da madrinha da minha mãe, né? Que era uma tia que não era tão próxima. Sim. E ele era do Parque Tecnológico de Sorocaba. E aí ele chegou e conversou com a gente, falou, cara, eu tô sabendo que vocês estão empreendendo nessa área de tecnologia e tal. Vocês não querem conhecer o Parque Tecnológico? Eu acho que pode fazer muito sentido pra vocês. E aí a gente veio, conheceu a estrutura do parque. Na época o parque tava bombando, tava super bacana, tinha uma estrutura super legal e uma rede de apoio muito bacana. E aí a gente pensou, bom, eu tava grávida do segundo filho, né? A gente tem 2, a gente tem a Ana e o Vitor. A minha sogra, ela, durante o dia, ela não trabalha, então ela poderia me ajudar. Não sei se você tem filhos, Marcelo, mas eu tenho 2. Eu brinco... então... Eu brinco que o primeiro ano eles têm que pegar no tranco, né? Fica muito dodói, complicado, né? Porque vai pra escolinha, fica gripado e tal. O segundo dói menos, dói né? Menos. Você sabe, não vai morrer. Ele vai pegar uma gripe, mas não vai morrer. Fica tranquilo. Quando eu percebi que dói menos, foi a primeira vacina que eu dei no Vitor, que ele ficou com febre. E ao invés de eu ficar desesperada, precisando ir pro pediatra pra saber o que fazer, eu peguei o Alívio, dei pra ele as gotinhas, acabou, eu sabia né? como é que funcionava e deu tudo certo. Facilita mesmo. Dói menos. Mas como a gente tava grávido, né, a gente falou, cara, lá em Sorocaba a gente tem um custo de vida menor, a gente tem uma qualidade de vida maior. Isso é demais aqui do interior, né? Exatamente. A gente tem uma rede de apoio, porque na época minha mãe trabalhava integral, então ela não conseguia me ajudar com as crianças, né? E tem um parque tecnológico bacana. E na época, isso é pré-pandemia, né? A gente fala, poxa, aqui em Sorocaba nós temos a UFSCar, tem a Unesp, tem a Facens, então a gente tem muitas faculdades que trariam mão de obra de qualidade com um preço menor do que o que a gente teria que pagar em São Paulo. Então a gente juntou tudo isso no caldeirão e falou, não, vamos para Sorocaba que vai fazer sentido para a família e para a empresa, né? E aí a gente veio pra cá e se incubou no Parque Tecnológico de Sorocaba, né? E a Baita eu fui conhecer só em 2017, que a gente participou de um evento que eu falo também foi outra coisa que são as coisas do cosmos, que a gente não sabe explicar, né? Existe uma feira do setor de saneamento que chama a SEMAI, que acontece todos os anos em uma cidade X do Brasil. Então, já foi em Cuiabá, já foi em Foz do Iguaçu, já foi tudo quanto é canto do Brasil. E naquele ano, em 2017, foi em Campinas. E Campinas tá a 40 minutos de Sorocaba. Facinho, né? Porque se fosse em qualquer outro lugar, a gente não iria, né? E naquele ano teve o primeiro desafio de startups de saneamento que a SEMAI promoveu. Então a gente se inscreveu, a gente passou para participar do evento, então foram 4 dias, e a história desse evento é bem interessante, porque um dos desafios que a Status tem, né, porque o que o pessoal fala no By the Book, você precisa entrevistar 50, 60 potenciais clientes para entender o que faz sentido, o que não faz sentido, para você modelar o negócio, né, e o produto, quer dizer. A gente tem um cliente por cidade, porque você está falando de distribuição de água, né, é um monopólio natural, né. Eu conheço algumas cidades que tem mais de uma empresa que faz Jura? De água, mas são super exceções. Mas como é que você fala com esses caras? Você é uma startup sem grana, né? Você tá ali espremendo. Então, e ainda era uma época que as empresas de água, hoje elas aprenderam a usar a internet e tal, mas na época eram bastante avessas essa coisa de fazer streaming, etc. Então, como é que a gente vai chegar nesses caras? Na feira, a gente
entrou no meio de tava todo mundo lá. E então a gente ia conversando com as pessoas e ia pegando o feedback deles e a gente ia mudando o produto no meio da conversa. Então a gente fez a nossa primeira, como é que fala? Agora escapou a palavra. É a pivotada. Exato. A gente fez a pivotada em 4 dias fazendo a feira. Então, a gente começou com um dispositivo que ia ficar fixo no sistema, né, no encanamento para coletar ruído. E aí era um para um outro, era meio dando um intervalo de um hidrômetro. Aí a gente começou a conversar e o cara, não, mas é fixo, mas aí a gente é muito caro. Não, mas não é fixo, você pode mudar e mudar de lugar. Você não entendeu? Eu falei de outro jeito e tal. Mas depois, não, a gente tem um jacaré que você acopla. Mas a gente tinha um jacaré de... Nossa, se você não tem vergonha do seu primeiro protótipo, é porque você demorou muito pra avançar. Exatamente. O nosso era um jacarezinho de chupeta de bateria, sabe? Sim, sim. Eu brinco que era um pterodáctilo, porque a gente colocou uma caixinha em cima, ele ficou um bichinho. E aí você plugava ele, mordiscava a tubulação. Mas as minhas caixas de onde tem o hidrômetro, elas são apertadas, isso daí não vai caber. Não, mas é que a gente também tem um caninho que você acopla e daí você... Na hora, vai inventando assim na hora ali, né? Vamos pensando juntos ali. Então a gente saiu de lá com o desenho, um protótipo do que faria sentido pro mercado. Né? E aí começamos a trabalhar em cima disso, e foi de lá que vieram as primeiras, eu brinco que foi um chute no bumbum, que até então a gente estava ali, tranquilo, ganhando dinheiro da FAPESP e tal, indo devagarinho. Vocês estavam sem cliente nessa fase? 0 cliente, a nossa primeira nota fiscal foi em dezembro de 17. Então vocês passaram o PIP desenvolvendo produto, basicamente, sem cliente. Porque qual que era o grande desafio, né? Não existia até então nenhuma base de dados de ruído de tubulação no mundo. Não tinha onde eu comprar para eu poder criar. Sim, acho que ninguém gravava, ninguém pensava em gravar isso, né? Era tudo dependente do geofonista. Exato. E hoje eu tenho orgulho de dizer, a Status é a maior base de ruídos de tubulação do mundo. Nós temos mais de 3 milhões de amostras. Que demais. De ruído de tubulação. E tudo isso suado, sangue, suor e muitas lágrimas dos clientes, né? Eu lembro que no comecinho o pessoal perguntava quantas amostras você tem? Aí eu falava um número bem grande. Eu falava, nossa, a gente já tem quase 1.000. Tinha centenas, sei lá, 200 amostras. Não, mas é melhor que 0, né, Marília? Exatamente. Ninguém tinha. E ninguém tinha, e a gente tinha que criar isso. A gente também teve um outro passo que foi muito importante. A gente estava tentando fazer com a empresa de água aqui de Sorocaba, mas estava muito difícil por ser uma empresa pública, esse tipo de parceria, e na época você não tinha instrumento jurídico pudesse apoiar. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto com a Sanepar, que é o Sanepar Startup, que é de desenvolvimento de produto e etc., que tem todo o arcabouço jurídico que deixa a empresa pública dar dinheiro para uma startup, por exemplo, para desenvolver um projeto de inovação, e se não der certo, ok, a gente tentou e isso não é um problema. Naquela época não existia nenhum tipo de instrumento para isso. Nossa, que legal isso. Toda a verba, toda empresa pública pode fazer isso, é isso? A gente tem lá na Lei Geral das Startups, agora tem uma parte que fala que você pode, que as empresas públicas podem colocar dinheiro dentro de startups, né, de investir em projetos de inovação que tenham risco. É meio que um fundo perdido, assim. É mais para tentar ver se a gente começa a fomentar inovação para as empresas públicas, porque é um mercado complexo de trabalhar, e eu posso dizer isso sentada na linha da frente. Imagino, deve ter uma burocracia do cão, né? É bem complicado, burocracia, legislação e tal. E aí aqui em Sorocaba a gente tava com muita dificuldade mesmo de graça, a gente falava, cara, não precisa me pagar nada, eu só quero o seu campo, eu só quero o seu conhecimento, quero conversar com você, a gente não tava conseguindo. E aí a gente um dia teve a feliz ideia de bater na porta da Águas de Votorantim, que é uma empresa privada, uma distribuição privada de água ao lado aqui de Sorocaba. Pra você ter uma ideia, é praticamente conurbado, assim, você não consegue perceber quando você sai de Sorocaba e entra em Votorantim, você não é da cidade, né? E os caras acharam interessante o speech e abriram as portas. Então a gente começou, eu lembro que era muito engraçado, né? No começo, o pessoal da água ligava pra gente e dizia, olha, achamos um vazamento na rua tal, número tal, corre. Aí saía o Antônio, e a gente tinha mais 2 pessoas que trabalhavam com a gente, com os equipamentos, correndo,
para colocar vários equipamentos na rua para coletar ruído, para tentar ouvir em vários momentos da tubulação antes que eles reparassem, porque os caras, quando achavam vazamento, reparavam. E você não tinha como gravar ter o banco de dados depois, né? Como é que você vai treinar a inteligência sem esses dados? Que legal. Exatamente. Nossa, maluquice. Isso aí sai correndo mesmo, né? Que bom que conseguiram essa parceria, né? Porque eu imagino que também deve ter a burocracia envolvida nisso, né? Fala, pô... Tem, mas eles estavam com essa pegada de inovação, né? E são nossos parceiros até hoje. O Grupo Águas do Brasil é um dos nossos principais clientes. Que legal. Né? A gente está com um novo piloto com eles em Niterói e em Votorantim, de uma evolução da nossa tecnologia. Então, é isso. E é meio que na cara e na coragem. Isso é importante, né? Assim, a iniciativa privada ainda tem muito mais isso muito mais fácil. E mesmo assim, com iniciativa, com subsídio, não vou falar subsídio, não sei se é subsídio que fala, mas é uma renúncia fiscal do governo, né? Porque a gente as empresas podem investir em inovação e isso ser descontado de alguma forma em impostos depois. Então a gente tem muita iniciativa de nível... Do lado em Campinas mesmo, tem o Instituto Eldorado que faz isso, né? Eles trabalham com verba de inovação, mas é muito para iniciativa privada. Legal saber que tem uma iniciativa dessa para empresas públicas agora também, né? Isso é novo, é recente, então isso não podia ser feito antes? Acho que é 2020, mais ou menos, que o pessoal implementou isso do jeito certo, né? Que regulamentou, desculpa, essa palavra. Que legal. Puxa vida. E aí a gente vê o perrengue que vocês passaram, né? Porque a gente tá falando, como é que é a história demorou 10 anos para fazer sucesso em 1 ano, né? Não é um negócio assim? Foi sorte. A galera, foi sorte. Porque agora vocês estão com... Ano passado teve investidor, né? Vocês já tiveram um investimento antes, não foi? A gente teve investimento anjo, né? Como é que foi buscar investimento aí? O anjo acho que é mais fácil, porque provavelmente tá no círculo ali, né? Ou não? Onde vocês pegaram investimento? É sempre complexo, né? Assim, porque você é um convencimento e principalmente quando você tá no início, você muitas vezes não tem a resposta. Eu não consigo dizer o quanto que eu vou vender, porque eu não comecei a vender. Eu acho que eu vou conseguir vender, né? Você tem que vender uma promessa. Isso é uma coisa muito do Brasil também, viu, Marília? Porque lá fora não sei se é tão assim. Os investidores, acho que tá mudando um pouco, tá? Mas na época que a gente tava ali, 10 anos atrás, os investidores anjos faziam esse tipo de pergunta mesmo. Pô, mas vocês estão vendendo quanto? Eu falei, não sei, né? Eu tô começando a empresa, eu preciso ter o histórico ainda. Existe uma maturidade do ecossistema de investimento que vem acontecendo, mas eu brinco com o Antônio que a gente também quis dificultar a nossa vida, né? Porque a gente foi trabalhar com tecnologia, a nossa empresa é uma Deep Tech, né? Porque você está falando de inteligência artificial e tal, a gente trabalha com IoT, umas coisas que são bem recentes, que as pessoas não estão tão acostumadas a ver, no mercado tradicional, que é o mercado de saneamento, e no mercado altamente regulamentado, com muita empresa pública. São vários checkpoints ali de pontos de atenção para um investidor colocar dinheiro, que ele tem receio. A empresa tem a questão de público pode impactar positivamente ou negativamente, né? Eu ouvi de muita gente dizendo que eu só conseguiria vender se eu molhasse a mão de alguém, né? Coisa que não é verdade, que a gente tem feito. A gente nunca precisou pagar nada pra ninguém, mas um pouco de preconceito disso. Ali. Não quer dizer que não houve momentos de alguns que pediram algum tipo de benefício. Ajuda para fazer. Mas aí esses caras não são meus clientes. Claro. Né? Eu caí fora e seguir com quem é sério. Então, você tem essas questões que acabam trazendo um desafio maior, né? E aí você tem que pesquisar. Então, a Domo, por exemplo, que é o nosso investidor, a gente foi uma ponte que a Rosana da Baita fez falando sobre a status, mas a gente faz um screening buscando quais são as empresas, quais são os VCs que existem, quais são as teses que eles têm, o que eles buscam, que tipo de investimento eles fazem, para a gente poder se apresentar. Então não adianta, por exemplo, a Status Fora e conversar com alguém que está acostumado a falar de, sei lá, de saúde, né? Poxa, o cara só investe em empresas que têm, sei lá, recursos para hospitais e consultórios médicos. Bom, beleza, quando eu for falar com esse cara, ele não vai entender nada do meu mercado, e mesmo porque a gente sempre buscou o smart money, né? Então, eu quero, claro, o dinheiro do investidor, mas eu quero que venha com ajuda para eu melhorar o meu negócio, né? E a gente usa muito os nossos investidores para vários momentos de
aconselhamento, desde aconselhamentos em relação a coisas jurídicas, comerciais, financeiro, precificação. Eu uso muito da nossa rede. Não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro, né? E eu quis puxar exatamente essa parte de investidor, porque parece quando a gente vê as notícias, né? O startup recebe X milhões de aporte. Parece que foi alguém lá com uma malinha de dinheiro e falou: vocês estão precisando de dinheiro aí? Batendo na porta da startup, né? E é muito longe disso, a realidade é muito longe disso, né? Às vezes demora 1 ano, 2 anos para ter uma negociação que faça sentido para os dois lados. E se você tem uma pandemia no meio, então? Então, e aí eu ia perguntar disso, como é que foi nessa pandemia? Porque vocês estão na rua, né? Como é que foi nesse primeiro ano aí de pandemia? O segundo acho que deve ter sido um pouco menos complicado, mas me conta um pouco como é que vocês passaram por isso. Abraçamos o fundo do poço, quase morremos e estamos nos recuperando. O que aconteceu? É o que você falou, meu produto até então era um produto de rua e não só isso, né? Até 2019 eu brinco que a gente estava na prateleira da mandinga, né? Eu falo isso porque uma vez um cliente me ligou e ele falou assim, ele era baiano: Marília, eu já tentei tecnologia A, já tentei tecnologia B, agora eu vou tentar status quo. Eu falei, nossa, né? O cara já mandou pra Iemanjá, já chamou Exu, já fez de tudo. Tá botando agora toda a responsa na status quo agora. Vamos tentar esse troço, né? A gente já conseguiu, graças a Deus, o nosso muito trabalho e muito esforço, a gente já saiu da prateleira da mandinga para tecnologias viáveis, né? Então, tanto é que a gente saiu esses dias no portal G1, que legal. O pessoal de Franca, né, da Sabesp, falando dos resultados, não sei o que. Então, assim, já é uma empresa que o pessoal confia que tem tecnologia. Tá, conta só um pouquinho do produto, porque assim, a gente tá falando, você tá na rua e eu não sei se ficou claro o que é exatamente o produto, o que é o aparelho que vocês desenvolveram aí. A gente tem 2 soluções, então eu vou fazer um passinho para trás, tá? O que é o gestor de perdas, né? Existe essa figura dentro das empresas de água. É um cara capacitado, engenheiro geralmente, com capacitação na área de saneamento, que sabe exatamente o que precisa ser feito, mas se sente cego, né? Ele tá ali olhando o sistema de distribuição de água, ele precisa reduzir as perdas, ele muitas vezes tem a cidade separada em setores, então ele sabe que determinado reservatório abastece um setor A da cidade, o outro abastece o setor B. Ele tem algumas informações que ele consegue coletar de campo. Geralmente essas informações não são muito críveis, né? Às vezes o equipamento está quebrado, ou ele está desbalanceado, qualquer coisa assim. Então ele tem dificuldade de tomar as decisões, mas vai. E é meio assim, ele se sente meio um bombeirão da empresa, né? Trabalhando um monte, o tempo inteiro, mas resultado mesmo, chegando pouco resultado na ponta. Então ele tem esse monitoramento do sistema. E a última fase é, a partir do momento que ele identificou que ele tem uma região que provavelmente está com vazamento, e aí ele tem alguns índices que ele acompanha, né? Então ele vai ver consumo de água, às vezes ele vai ver o 0800, qual é a região que o 0800 está mais ligando, se ele não tem tanta automação no campo, se ele tem mais automação, ele vai ver o consumo de água na madrugada, que geralmente é um indicador de perda, né? Porque de madrugada as pessoas estão com as torneiras fechadas e tal. Você estava falando do gestor que vê de madrugada, ele acompanha alguns indicadores, mas indicadores gerais ali, né, da empresa. Exatamente. Aí uma vez que o gestor identificou ali que existe uma região que ele precisa visitar, ele manda a equipe de geofonistas, que são esses especialistas, para varrer aquele sistema. E às vezes é uma região com 4, 5, 6 mil ligações de água. E a equipe vai ouvindo o ruído da tubulação pelos hidrômetros, tentando achar um ruído de vazamento. Achou um ruído de vazamento, o cara pega o geofone e investiga ali aonde que tá o local e chama o pessoal da manutenção para fazer a manutenção. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu não sei se você sabe responder isso. Como é que esses geofonistas eram treinados antes de existir Status 4? Eles têm, é muito na prática, né? Existe escola de geofonista. Então, eu queria entender isso, porque como é que você treina um barulho? Como é que você sabe o que é um barulho de vazamento, o que é um barulho de, sei lá, uma torneira aberta? A vida. Né? O geofonista mais velho. Então ele aprende com os mais velhos. Os mais velhos vão ensinando os mais novos e assim vai. Bem como os incas e os maias faziam antes. No fim do dia, exatamente, no fim do dia é isso. Existe até algumas escolas que fazem a certificação, porque você tem a ABEND, que são as normas de geofonamento e tal. Então você tem a ABEND 1, a ABEND 2 e a ABEND 3, que daí vai dando
a senioridade daquele cara, né? Então, a Band 1 é o cara que está em início de carreira, a Band 2, geralmente, ele já começa até a ser gestor de outros geofonistas e tal, tem ali umas certificações, né? Mas no fim do dia é experiência, é sola de sapato gasta na rua. Sim. E aí vai essa equipe para campo com um mapa da rede, aquele guia 4 rodas e uma marca-texto, marcando as ruas pelas quais eles passaram para geofonar. Isso, a gente não tá falando da década de 80, né? A gente tá falando de poucos anos atrás, né? Não, a gente tá falando de 2023, ainda é assim, tradicional. Caramba, e nas cidades pequenas, imagino que é assim mesmo. Nossa! Sim, não, tem de tudo. E aí a equipe vai para campo para tentar achar onde estão pontos suspeitos de vazamento. E aí é mulher bonita passando, cachorro mordendo o pé, sol quente na cabeça, às vezes de madrugada, então você tem ali adicionais periculosidade também, dependendo da região que você vai, né? Já não foi um nem dois geofonistas que comentaram que foram recepcionados a bala, né? Porque foi mexer no hidrômetro e a pessoa sai armada, querendo saber o que tá mexendo no hidrômetro dele, ou qualquer coisa assim, tá roubando minha água. Isso porque é um funcionário da própria distribuidora, né? Mas de madrugada, o cara futucando, por exemplo, o seu hidrômetro é estranho, lógico. Então é complicado, não é uma profissão fácil, os caras são super guerreiros. E daí esses caras vão, acham os pontos suspeitos, corrigem os pontos, né, de vazamento, e aí teoricamente você vê uma melhora naquele setor. Só que o que o pessoal vê, que a melhora não é no mesmo impacto que eles gostariam. Daí a Status começou trabalhando nesse last mile, que foi desenvolvendo essa tecnologia de ouvido biônico, porque não adianta, as pessoas cansam, então, né, às vezes você tá feliz, às vezes você tá triste. Barulho na rua, tem um monte de coisa que influencia nessa escuta, imagina. Exatamente. E daí a inteligência artificial vem para melhorar esse processo. Então, a priori, o gestor, ele manda uma pessoa que pode ser eu, pode ser você, para fazer essa varredura, que a gente chama, não é o geofonamento. Não precisa ser uma pessoa extremamente treinada ali. Exatamente. Essa peneirada, a gente reduz a necessidade do geofonista estar em 100% do campo para 3 a 4%. Então, quando ele vai para campo, ele vai com o ouvido descansado, nos melhores momentos, visita mais de uma vez aquela determinada região para ter certeza de que o vazamento existe ou não, né? Porque às vezes existem N fatores que influenciam no ruído de uma tubulação, né? E aí a gente tem um aplicativo que vai gerando mapa com os logs de data, hora, GPS, por onde a equipe passou. Uma vez identificado um ponto suspeito, a gente tem um novo aplicativo que está na mão do geofonista com todos os pontos que ele precisa visitar naquele dia, e aí ali ele responde um questionário com todas as informações, qual que é a população, qual que é a pavimentação, porque isso a equipe de manutenção precisa saber, né? Então eu estou indo para uma rua de terra ou eu estou indo para uma rua de asfalto, né? Eu vou ter que levar uma escavadeira, tenho que levar uma picareta. Então o cara consegue dimensionar o tipo de serviço que ele vai prestar. E tudo isso num dashboard com dados, com o cara vendo o que está acontecendo, né? Quem está na rua está vendo esse dashboard e tudo. Então só para ser bem didático aqui, é um sensorzinho que você coloca lá com o pterodáctilo seu lá ou com uma barrinha. Como que é hoje? Na verdade é uma haste. É uma hastezinha? É uma haste que você encosta e coleta 10 segundos do ruído da tubulação. Você encosta uma pontinha de metal. E aí essa haste está ligada num aplicativo, imagina, num computador ali. Isso, a gente tem um aplicativo num celular que a gente manda, e o celular coleta esse dado e manda para a nuvem. Daí na nuvem a gente tem o nosso algoritmo que vai identificar ali o que está acontecendo. Trata todo esse dado aí. E aí quem está ali na frente do hidrômetro já pode ver se tem um vazamento, se é suspeito, se não é e tal, né? A gente pede até 8 horas pra gente dizer se tem um vazamento ou não. Uhum. Por quê? Porque a gente tem uma série de filtros que passam aqui e existe um filtro final que passa em 1% das amostras, vão passar nesse filtro final, que são humanos. A gente tem hoje 3 geofonistas que fazem análise de áudio aqui pra gente. Uhum. Que legal. Né? Pra fazer a peneira fina. Porque o que acontece? A gente se baseou até numa experiência do Google, um case do Google, que eles fizeram um algoritmo para identificar gatos em fotos, né? E os engenheiros estavam super felizes que em 70% das vezes o software conseguia identificar o gato na foto, né? Mas meu filho, com 3 anos de idade, conseguia em 100% das vezes. Né? Uhum. Então, e o esforço de engenharia e software para você sair de 70 e ir para 100 é absurdamente grande. Então, o que a gente fez? A gente priorizou
o sistema nosso, 99% das amostras a gente consegue classificar sozinho, e aquele último 1% existe ainda um humano que faz essa última avaliação. As pessoas às vezes ouvem isso e falam, nossa, então não é tão tecnológico. Não, é extremamente tecnológico. Não, você está otimizando o trabalho absurdamente desses geofonistas, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, o tempo para você fazer o trabalho cai pela metade. Né? Então você vai fazer o dobro de lugares utilizando a nossa tecnologia. Metade do tempo de menos gasto de água, menos desperdício de água, né? Exato. É um absurdo. E aí a gente tava... Bom, agora acho que ficou claro que tá todo mundo na rua. Como é que foi esse primeiro ano de pandemia e segundo ano de pandemia e com todo mundo dentro de casa? Foi perder 70% do seu faturamento. Foi isso. Tristeza. A gente teve muita dificuldade porque os clientes pediram para pausar os contratos porque a gente estava com um evento de força maior, então não tinha todos os contratos prevêem que numa questão de força maior ele pode pausar os contratos. A gente perdeu muito faturamento, mas aí eu e o Antônio, a gente tomou uma decisão, que eu digo que a história vai dizer se foi certa ou errada, mas foi a melhor decisão que eu poderia tomar com as informações que eu tinha naquele momento. A gente não demitiu ninguém, a gente alavancou a empresa, a gente pegou empréstimo, né? Mantivemos as pessoas aqui e a gente usou 2020 para refazer ou reimplementar o sistema com várias melhorias que os clientes já vinham trazendo. Pegou os feedbacks, putz, que legal. E aí, 2021 a gente voltou e de 2021 até hoje a gente vem crescendo cerca de 16% ao trimestre. O dispositivo, né, a solução tem sido cada vez mais adotada pelas empresas de água e faz muito sentido para as empresas a tecnologia que a gente oferta. Claro. Então a gente conseguiu recuperar os patamares pré-2020, mas doeu, né? A gente ainda tá meio com o joelho ralado. A gente não tem certeza, né? E aí o empreendedorismo é isso mesmo, né? Assim, a gente trabalha com a informação que tem e acredita no potencial da equipe, né? Porque no fim do dia você não demitiu ninguém, você acreditou na equipe ali. Parabéns, Marília, parabéns mesmo. Parabéns pra vocês dois. E a equipe acreditou na gente também, né? Sim. Porque poderiam ter botado o currículo pra achar outra coisa e ficaram aqui. Vocês estão com quantos funcionários hoje? Hoje somos em 20 pessoas. Que legal, muito legal. E aí, Marcelo, só comentando, né, que quando a gente olha essa jornada do gestor de perdas, agora, esse mês agora de maio, a gente vai lançar um complemento da nossa solução, né, que na verdade eles podem ser usados juntos ou de forma separada. Porque tá lá o gestor olhando o sistema e ele não sabe exatamente como priorizar, né? E aí a gente desenvolveu um sistema de inteligência que ajuda nesse processo de priorização da rede dele, né? Então a gente tem sensores de pressão, basicamente o cara instala 1 por quilômetro de rede, e aí a gente consegue identificar não mais que aquela região é uma região problemática, e sim que aquele quarteirão, aquelas 3, 4 ruas, tem problema. Então a gente afunila bastante o processo. A gente já rodou 5 pilotos, 2 em Curitiba, 2 em Niterói e 1 em Votorantim. E a gente já teve aí nos pilotos relatos de redução de 12 vezes das perdas daquela região, utilizando a tecnologia. Era o que eu ia te perguntar. Qual é o impacto que você está causando nisso? Porque não é só economia para a empresa, é economia para o país, para as pessoas, né, também. É menos desperdício e tal. Esse impacto no mundo é muito relevante também. Não é só economia, né? Não é só grana. Perdas é um problemaço, porque se você for pensar, eu gosto de fazer um paralelo, né? Vamos para a cidade de São Paulo. Se você voltar 500 anos, a cidade de São Paulo tinha ali uma meia dúzia de jesuítas e alguns milhares de índios. E hoje você tem 17 milhões de pessoas e a gente não fez um rio novo. A natureza nos deu os rios de São Paulo. Na verdade, a gente aterrou um monte, né? Pois é, a gente tapou um monte, Então, como é que você faz para fazer com que a natureza consiga prover, porque é ela que provê a água para 17 milhões de pessoas? Você tem que usar de forma muito racionalizada aquela água, né? Então, a questão de perdas, ela é importante porque as cidades cresceram, estão cheias de habitantes, e é muito caro você criar manancial. Caro não só financeiramente, às vezes é caro até ambientalmente. Você vai ter que alagar uma área gigantesca para fazer uma represa, para poder abastecer aquela população. Então, a questão de perdas, ela é sim um ponto importante, tanto é que ela é uma das metas do Marco Legal de Saneamento, né? Tem 3 metas: 99% da população com abastecimento de água, 90% da população brasileira com
coleta e tratamento de esgoto e redução gradual de perdas. Porque você precisa fazer com que o manancial aguente. E aí a gente vê, por exemplo, esses casos que a gente está rodando no nosso sistema, quando você reduz em 12 vezes as perdas daquela região, é a água que você está mantendo no manancial para abastecer mais gente ou para ficar ali, né, para o momento de seca. Exato. E você está atuando muito forte no desperdício mesmo, né, Marília? A gente tem essa noção de que, putz, eu vou usar minha mangueira na calçada ali e tal. Isso é um desperdício para varrer a calçada, né? Isso é óbvio que é um desperdício, mas as empresas utilizam muito mais água que isso, e quando você mata esse desperdício antes de chegar até na empresa, né, sobra mais água para todo mundo depois. Hoje o Brasil perde 40% da água durante sua distribuição, na média. Imagina. Pra você ter uma ideia, se a gente economizasse 20% do que a gente perde, já seria água suficiente para abastecer os 35 milhões de brasileiros que hoje não têm acesso à água potável. Você tem solução para as empresas também? Eu comentei aqui das empresas, mas você tem hoje mais produtos que só o sensorzinho, né? A gente tem a parte de varredura final e a gente tem essa parte de análise do sistema como um todo, né? Ainda estamos bastante focados no saneamento. Existe ali, vamos dizer, uma paquera para a gente, de repente, abrir um pouco o mercado para trabalhar com indústrias ou condomínios, alguma coisa assim, mas ainda é algo a ser construído, né? São personas diferentes, são necessidades diferentes, então tem que ser pensado com muito cuidado. Porque eu imagino que deve ter grandes empresas aí que buscam, né, evitar desperdício de água ali, sei lá, uma Coca-Cola da vida, que tem um parque gigante. Deve ser interessante também para essas empresas falar, pô, de repente eu tenho algum vazamento aqui, vou gastar menos e tal. A gente conversou com algumas, mas a indústria, no geral, ela é uma grande consumidora de água, mas ela não é uma grande perdedora de água. É que o processo... por exemplo, você vai falar, a cerveja, 95% é água, né? Então, o shampoo também, 90% do shampoo é água. Então, existe assim, eles consomem muita água, mas a perda mesmo, eles têm perda pouquíssima, é 2% de perda, porque é matéria-prima deles, né? Então, a dor acaba sendo diferente. Eles usam mais racionalmente do que a gente, é isso. Acho que sempre tem como melhorar, né? Então, eles têm outras estratégias de revisão do material que você vai usar, né? O invólucro, né? O plástico, a tampinha, ou você não precisa lavar tanto o tanque, ou qualquer coisa assim. Tem outras coisas que são mais de operação do que a água pelo cano passando, sendo perdida. Existem algumas oportunidades, mas que ainda não são, vamos dizer, não é uma coisa que você pega essa tecnologia e aplica ali e tá pronto. Tem um pouco de pesquisa para ser feita. Legal. Marília, eu vou respeitar o nosso tempo aqui, eu tava com medo de tomar muito seu tempo. Deixa eu fazer uma última pergunta que eu tenho feito pra turma aqui. Quando você olha pra trás, hoje com a Status fora aí, dando super certo aí, e vai dar muito mais certo ainda, vocês vão crescer muito ainda, porque é uma necessidade não só do Brasil, é do mundo, né? Vocês já estão com um cliente internacional ainda, né? O paquerando aí, não? Já temos um piloto rodando na Colômbia e paquerando alguns em Portugal. Pois é, então, é uma necessidade do mundo, a gente não pode desperdiçar água do jeito que a gente vem desperdiçando. Mas olhando pra trás, Marília, você imagino que não, que estaria na frente da Status For hoje. Olhando pra trás, você enxerga esses momentos que mudaram o foco do seu direcionamento, quer dizer, os pontos, aquela história de ligar os pontos, né, do Steve Jobs. Você olhando pra trás, você identifica esses momentos e fala, puta, eu tô aqui hoje porque nesse momento eu tomei essa decisão, naquele momento eu tomei outra decisão. Você consegue identificar esses momentos, esses 2, 3 momentos aí? Eu diria que essa conversa com a Sabesp que eu comentei lá no início é um ponto de inflexão importante, que foi quando a gente viu que perdas eram um problema. Participar da ASEMAI foi um outro ponto, porque a gente conseguiu ver que não é um problema só da Sabesp, que era um problema coletivo e que havia sim interesse nisso, né? Acho que a gente ter aceito o investimento da Domo no ano passado também foi outro ponto de inflexão importante. Participar da Baita também foi importante por serem processos de amadurecimento, né, da empresa, e não faria nada diferente. Não, imagino que não. Todas as decisões que a gente tomou, e inclusive na pandemia, a decisão de manter equipe para revisar projeto e tentar voltar forte
assim que a pandemia passasse, também não faria diferente, porque a alternativa eu acho que a gente teria fechado a Status, né? Não teria outra solução. Decisão difícil mesmo. Muito difícil. Poxa vida. Marília, eu acho que a gente não falou, deixa eu só deixar claro, a Baita é a aceleradora, né? Uma aceleradora de Campinas. Sim. A gente tá falando Baita aqui, a galera de repente ficou meio voando aí, ficou meio aérea essa informação. A Baita é uma aceleradora de Campinas, uma aceleradora de startup de Campinas, da qual a Marília participou. Eu participei com a minha startup lá atrás, depois, mais pra frente também, retornei com uma outra iniciativa. Enfim, é um pessoal muito bacana que tem ajudado muita gente ali no ecossistema da região e do Brasil como um todo também. Preciso até convidar a turma também pra bater um papo por aqui. Ia ser super legal. Marília, obrigado, parabéns pelo sucesso, que venham muito mais clientes aí e uma expansão internacional para Status fora aí, tá bom? Amém, obrigada, Marcel. Valeu! É isso, meus amigos e amigas. Mais um papo aqui com a Marília. Sempre muito legal saber como é que estão os amigos, entender que empreendedorismo não é só aquela coisa cheia de glamour e dinheiro. Tem muita montanha-russa envolvida, tem muitos altos e baixos aí. E legal saber que o Antônio junto com a Marília estão indo super bem com a Status For. Procurem eles aí nas redes sociais. É uma empresa que promete, na minha humilde opinião aqui, é uma startup que tem muito espaço para crescer. Eles trabalham com um bem que a gente não pode desperdiçar, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, meus recadinhos aqui. Se você curtiu o papo, espalha aí a palavra, envia esse episódio aí para aquele seu amigo que desperdiça água e ajuda a espalhar a palavra aí. Fechado? Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Este programa foi editado por Tapcast. Edições e produções de podcast.